Esse aqui é o Viagem ao Centro da Tela. Hoje, conexão Brasil-Portugal, diretamente com o Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo tranquilo? Olá, tudo tranquilo, Tony? É um prazer estar aqui com você, como diz cá em Portugal, consigo, para Consigo. nós termos essa viagem ao mundo hoje em terras lusitanas. Que demais, que demais. Bom, eu já quero começar te perguntando se realmente tem diferença a língua portuguesa daqui do Brasil e a língua portuguesa de Portugal. Tem muita diferença? Como é que é? Tem muita diferença. Muita Então, é diferença. como se os portugueses falassem o português lusitano, no meu caso brasileiro, vendo, Uhum. e nós falássemos o português brasileiro. Tem muitas diferenças, principalmente na língua falada. A falada. Ah, entendi. Ah, mas cita uma para nós aí já, assim. Alguma. Pronto, nós estávamos a conversar aqui que nós aqui vivemos em Portugal. Aí fala moramos. Nós aqui vivemos Moramos. em Portugal, Ah, nas terras do entroncamento, na cidade do entroncamento. E o que demais. entroncamento é a terra dos comboios, é a terra dos trens. Então, aí é trem, É, aqui é comboio. comboio. Que demais. Júnior, a gente vai saber mais histórias daí, mais curiosidades, e eu vou fazer novas perguntas sobre Portugal e também sobre a tua vida aqui no Brasil, enfim, o teu trabalho aí. Antes eu quero mandar um abraço, se tu me permite, Júnior, para os nossos parceiros aqui do programa, que é a Idiomas Rio. Aprenda com falantes nativos e método comunicativo. Mais de 5.000 alunos já formados em aulas presenciais e também online. Chama lá no Instagram, quem quiser, Idiomas Rio. Também visite Explore Doha, roteiros personalizados e exclusivos em Doha, no Catar, com a guia, com a Adriana Maia. E também em todo o mundo árabe, através das parcerias do Visite Explore Doha, chama lá no Instagram. Também para Kalu, no Japão, consultoria e curadoria para sua viagem personalizada para o país do sol nascente. Acesse Kalu no Japão e torne a sua viagem inesquecível. E também para Tribos Ecoturismo, agência com mais de 15 anos de experiência em turismo no Nordeste brasileiro. São roteiros exclusivos para todos os públicos. Então chama o Alessandro lá, Tribos Ecoturismo no Instagram. Bom, Júnior, eu quero começar te perguntando, aqui no Brasil, onde tu nasceu, onde tu cresceu, quando criança, como é que era a tua vida aqui no Brasil? Ok, né? Então, meu nome é Crisojônio. Então, Uhum. você imagina que não é um nome normal. Então, meu pai só podia ser cearense, porque o cearense ele não bota o nome, ele cria um novo, né? Mas, Sim. neste caso, foi o meu vô, né, que me botou esse nome. Depois eu perguntei para ele, ele disse, é um livro aqui, mas não soube explicar, né? Eu sou cearense, da cidade de Ubajara, que fica na Serra da Ibiapaba. Então, no meio do interior, lá é uma serra, né, com muita vegetação. Mas eu vivi lá só até os 3 anos de idade. Minha mãe, para tentar dar uma vida melhor para nós, nos levou para o Distrito Federal, em Brasília, e eu fui criado lá no Distrito Federal. Minha mãe teve 11 filhos, dos quais 2 morreram, e convivência mesmo nós tivemos com 7. Então eu sou do meio. E tu pensava em morar em Portugal? Era um sonho morar em Portugal ou não? Não, Não? eu não pensava, aliás, nunca na minha vida eu pensava até em sair do país, né? Eu fui criado no Distrito Federal, numa cidade satélite, que em Brasília tem Brasília capital e a cidade satélite. Eu fui criado Sim. numa cidade satélite simples. Minha mãe, mais 3 irmãos mais velhos, lutaram para nos criar e, assim, desejo por algumas coisas a gente até tinha, né? Mas não vislumbrava isto muito longe, não, né? Entendi. Essa questão de Portugal, eu me converti ao Evangelho, né?
Eu sou cristão, evangélico, aos 21 anos de idade. E logo após eu fui para o seminário. E um dia passou lá na nossa igreja, numa cidade chamada Recanto das Emas, no Distrito Federal, um casal de missionários que trabalhava com a comunidade cigana aqui no Brasil. E eles exporam aquele trabalho e, poxa, que interessante tudo. Mas, não sei se foi 10 anos depois ou anos depois, por anos depois, eles voltaram e falaram sobre esse trabalho. Eu tinha terminado de sair de um trabalho prestando serviço e achei interessante. E conversei com o meu pastor na possibilidade de vir em Portugal, isso nos anos 2000, para trabalhar pintando parede e ajudar eles com trabalho missionário. A nossa igreja lá fez um esforço e então me enviou. E esse casal, que hoje não mora mais em Portugal, uma parte mora nos Estados Unidos, eles moravam em Viseu, que é uma cidade centro de Portugal, que fica no meio. Então, eles me receberam e, nesse período, eu fiquei 5 meses, né? Eu vim para trabalhar, mas uma família, outra me conheceu e viu que eu podia dar uma contribuição, como eles chamam aqui, dar um contributo no trabalho missionário com as comunidades ciganas. Então, eles me chamaram para lá, então acabou o pintor de parede, sobrou o aprendiz de missionário, né? Então, eu fiquei 5 meses viajando as terras da parte norte de Portugal, Braga, Régua, Viseu, Coimbra, Moimenta da Beira e outras cidades onde estava iniciando os projetos de evangelização, de ação social com as comunidades ciganas. Só que aí, passados 5 meses, a diretoria do Brasil teve aqui e disseram, olha, aqui é uma instituição, se você quiser permanecer conosco, então você precisa voltar para o Brasil e fazer os treinamentos necessários. Então, foi difícil, que eu estava vivendo um sonho, né? E era naquela época que Portugal era um país assim mais próspero, era aquele auge da União Europeia, e não só por isso, mas pelos trabalhos que a gente estava fazendo. Foi difícil, mas eu tomei uma decisão de obedecer e voltar para me qualificar melhor. Para depois voltar para aí. Isso. Aí o treinamento que eu fui fazer foi em João Pessoa. Só que quando eu voltei para Brasília, eu tive um visto negado. Então, eu não pude voltar para Portugal, e aí tive que voltar para o mercado de trabalho por conta da minha sobrevivência e de ajudar também a família, né? Então, o sonho português ficou adiado naquele momento. E isso durou mais ou menos 10 anos. Aí, nesse período, eu casei, a minha esposa chama-se Kainara, eu a conheci no seminário em João Pessoa, mas só fomos nos rever e namorar em Brasília. E depois começamos a desenvolver trabalhos em Brasília, e aí ela recebeu um toque no coração também, que ela sempre resistia. Portugal, a comunidade que a gente ia trabalhar, que ela não tinha algo específico. Então, clareou para ela, uma luz se acendeu. Aí disse, olha, aí pronto, aí a gente começou a trabalhar o nosso projeto para vir para cá e as portas começaram a se abrir todas. Então, primeira vez que eu tive aqui foi no ano de 2002, eu fiz 28 anos aqui. Vim em 2006 de férias, mas voltei, foi 30 dias. Mas somente 10 anos depois que eu voltei, com visto, com tudo legalizado, para poder servir a comunidade da qual fui preparado para fazer, né? Que era a comunidade cigana. Demais. E qual foi, assim, que tu percebe que tenha sido a primeira grande diferença entre morar no Brasil e viver em Portugal?
Primeiro choque cultural, assim, que tu lembra de ter tido? Então, o primeiro choque, existe alguns, Ah, mas os mais impactantes dele, o primeiro é o clima. tá. Da primeira vez que eu tive aqui foi em abril, e naquela época o clima era assim mais certinho, então eu bati os dentes e era já início de primavera, abril. Mas quando eu tive cá, foi no ano de 2013, quando eu acabei de chegar com a minha esposa e fomos para a cidade da Régua, que é um interior lá, então muito frio. Então minha esposa, ela é de Serra Negra do Norte, do Rio Grande do Norte. Então lá Ah, assim bate 34 graus, 38 brincando de calor, né? tá. E quase zero, e um abaixo de zero nessa região aí Cidade da Régua. da Régua, gelo puro, foi muito difícil. Então, o primeiro impacto foi o clima, que foi gelado para nós. Né? O segundo impacto foram os costumes. Né? Primeiro, porque era o costume do país. Segundo, o costume da comunidade que a gente estava a trabalhar, que era um pouco diferente até do país. Mas, se tratando de Portugal, a própria língua, no início, a gente fala muita coisa que eles não entendem. E, De... por exemplo, a gente estava falando com o senhor e o papo estava bom. E ele falou, boa continuação. Então, continuação para a gente é o quê? É continuar. E Continuar. quanto mais a gente continuava, mais o homem se afastava de nós. Aí depois Tá. nós fomos entender que boa continuação é fim de conversa, tchau e até logo. Que genial, que genial. Ele tava dando um fim no papo. Porque tinha algum outro compromisso, de repente, alguma coisa assim, né? Exato. E a gente já tinha conversado bastante. Falei, nossa, o papo tá tão bom, mas afinal não estava, ele estava indo era embora, né? Que demais, que demais. Ah, muito bom As isso. comidas são um pouco diferentes, são muito boas as É? comidas portuguesas, mas nós somos de país tropical. Então tem um período da adaptação alimentar. Com o tempo, a gente vai desvinculando um pouco da nossa comida brasileira e o paladar vai mudando e a gente vai adaptando ao paladar português. Mas, de início, assim, no primeiro ano, é a fase de adaptação, né? Porque é um país diferente, então, naturalmente, a comida tem um gostinho diferente. Né? Bom, foi bom tu ter falado em comida. E os doces aí são realmente muito incríveis, são os melhores que já comeu. É muito melhor do que no Brasil, como é que é? Então, não é que seja melhor, mas a culinária aqui ela é mais doce que a brasileira. Ah, Porque entendi. a nossa culinária ela é doce e é salgada. Mas aqui nas padarias é muito comum você ver mais doce do que salgados. Tem, mas é menor. Então, os doces são bons de fato, né? Agora, há diferenças, né? Naturalmente, um nativo aqui ele vai gostar mais do doce deles. E, naturalmente, nós, os brasileiros, vamos gostar mais do Mas nosso. que legal. Bom, e também foi interessante tu falar dessa relação. Pode falar, pode falar. E há um que vai gostar dos dois, como eu, É mesmo, tu gosta dos dois. dos dois. Mas o que tu destacaria de doce daí que é imperdível? Se a pessoa for a Portugal, é imperdível, tem que comer. Qual tu destaca? Então, tem o famoso pastel de Belém, que tem em Pastel de todo o Belém. país, mas o de Belém mesmo é só em Belém, que é gostoso. Ao contrário do nosso pastel de vento, ele não é salgado, é doce e tem composição de ovos, né? Mas tem também os docinhos de queijo que eu gosto muito, né? E tortas, que chama aqui de tartes. Eu gosto de torta de maçã, folheados também de maçã, ou de queijo e presunto, que aqui é queijo e fiambre. Gosto bastante também. Né? A questão das padarias aqui, né? Os pães são diversos, né? Quem gosta de pão aqui, toda cidade tem um pão diferente, gosto diferente. Ah,
Entendi. Bom, tu tá falando já de comparativos Brasil, Portugal. As pessoas aqui no Brasil, as personalidades brasileiras, elas são conhecidas aí? Porque, por exemplo, a gente não conhece, a gente não tem o hábito de conhecer uma, uma personalidade portuguesa. Tá, tirando o Cristiano Ronaldo, que acho que é a pessoa portuguesa mais conhecida, né? Mas a gente não tem o hábito de conhecer assim pessoas da própria religião, a gente não conhece pessoas da religião de Portugal, pessoas do mundo artístico, assim, atores, celebridades, a gente não tem esse hábito de conhecer cantores daí, mas ao contrário, acontece, o português fala muito do Brasil ou não? Fala Fala muito do muito. Brasil. Eles E conhecem assim, muito de nós aqui. nós no Brasil, a gente tem a desvantagem em relação aos países da América do Sul, porque fala espanhol. Ah, Em relação aos nossos patrícios, por causa do oceano de distância, né? ah, Mas, ao contrário, é porque, assim, por exemplo, aí, você falou Cristiano Ronaldo, e cantor que a gente conhecia era o Roberto Leal, né? sim, é Mas, mesmo. para eles aqui já o mundo mudou, né? Tá. Então, veja bem, mas eles conhecem muitos cantores brasileiros. Por exemplo, os cantores da música popular brasileira, eles conhecem muito e gostam muito, e tocam muito aqui nas rádios, né? As celebridades da música popular brasileira e da MPB, eles conhecem muito. Entendi. Os jovens, eles são muito ligados no hip hop, né? Que aí é hip hop, Sim, funk, pronto, eles conhecem bastante também. São mais ligados a isso. Mas conhecem muito os cantores da música popular entendi. brasileira, principalmente. E as novelas brasileiras, que faz muito sucesso. Ah, passa aí as novelas brasileiras? Passa. É mesmo? Tem uma TV que ela é. Eu não sei se ela deve ter alguma parceria com a TV Globo, é a SIC. É a SIC e a TVI. Então, elas Ah, passam as novelas brasileiras e, naturalmente, os portugueses assistem muito. entendi. Bom, tu falou dos jovens ali. No teu trabalho aí, Júnior, tu trabalha com muitos jovens ou não? Não Não, não. trabalho com muitos jovens, mas a gente tem contato com outros. Nós conhecemos alguns jovens portugueses e também alguns jovens da comunidade cigana, que era onde a gente trabalhava. Bom, eu quero falar da questão do colonialismo. Tu acha que é falado aí em Portugal essa questão de eles terem vindo, terem colonizado o Brasil, terem trazido todo um costume deles, né, para colocar nos quem morava aqui? Tu acha que se fala disso aí em Portugal ou é mais a gente aqui no Brasil que fala que a gente que a gente tem essa colonização portuguesa? Então, essa pergunta é muito boa, né? Porque, na verdade, é um olhar diferente. Hum? Eu não. E, veja bem, eu sei que de fato tem um pouco nas escolas, Tá, mas no popular eles não se identificam como colonizadores, entendi. mas como descobridores. Tá, Aí, por exemplo, nós nos vimos como colonizados e eles como colonizadores, sim. mas eles em si não se identificam como colonizadores, mas como descobridores. E mais, por exemplo, eles se comparam, faz uma comparação com a Espanha, por exemplo, na colonização, eles destruíram as culturas astecas no México, ali no Peru, nos países ali aí da América Latina. Eles não. Então, tipo assim, como não houve guerra direta com os nossos nativos, eles não se vê assim. Então, o jeito deles encarar isso é como descobridor. Eles tratam como uma diferença em relação aos espanhóis, aos colonizadores espanhóis, e também Que foram diferente. violentos e eles não.
Entendi. Bom, legal tu falar isso, interessante, né? E isso tu percebe com o contato com o pessoal daí, conversando com o pessoal Exato. daí. Né, eu tenho amigos, a gente conversa e eles são frontais nessa situação. Nós somos frontais em relação a isso. Lógico que aqui eu não vou ficar falando isso, né? Mas pronto, nós temos todo um ensinamento do que aconteceu, como nós fomos. E eles têm um jeito deles nesse sentido. Não Entendi. colonizador, não, descobridores. Que interessante, né? Que interessante. Bom, eu quero perguntar um assunto bem específico que é com relação ao fado, que é uma música, é um ritmo daí, né? É um ritmo muito conhecido aí, ou é mais uma tradição? Até, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a bossa nova, né? Pô, é um ritmo brasileiro, uma criação brasileira, muito, muito tradicional, muito importante para o Brasil, mas que a gente sabe que não é um ritmo que se ouve, ninguém ouve, né? Assim, é um ritmo do passado, digamos assim, né? O fado é um ritmo do passado aí ou é algo que realmente se escuta? Assim, até lembro tomar a liberdade aqui, do Fado Tropical, né, do Chico Buarque, cantado também por Oswaldo Montenegro, que ele faz um casamento entre Brasil e Portugal. Muito interessante essa música. Quem me apresentou foi um amigo aqui, né, mais brasileiro. Que Mas demais! veja bem, sobre o fado, ela é uma música tradicional, mas é muito ligada ao passado. E ela remete ao passado um bocado triste dos nativos aqui. Muitos deles já não gostam mais do fado. Há outros ritmos que eles estão mais assim, menos do que o fado. Mas em Lisboa tem a Casa do Fado e tem alguns cantores que cantam fado, mas eles são eles porque o fado ele remete um passado triste e eles às vezes querem uma coisa mais alegre, mais feliz. Os mais jovens querem funk, querem pop, quer rap e por aí vai. E Legal. é mais fácil, muitos deles gostaram até de bossa nova, da música popular brasileira, do que o próprio fado. Mas o fado é um patrimônio cultural de Portugal. Entendi. Também. Mais ligado ao passado, mas é um patrimônio. Mas é um patrimônio. Então, há Entendi. casas que tocam, às vezes na televisão toca, Bom, mas tem ritmos mais alegres, ritmos mais felizes que eles cantam. como é que é o nome desse teu amigo aí que te apresentou, que te mostrou Chico Buarque e Oswaldo Montenegro? Foi um amigo de Lisboa, ele chama-se Breno. Que demais, que demais. Muito bom, muito. É brasileiro, né? Tu falou, né? Brasileira. Aí ele me mostrou, achei interessante, porque ela tem uma riqueza cultural muito grande e coloca uma junção entre os dois países, né? Bom, eu quero te perguntar um outro assunto que é sobre os locais. Tu falou que tu circulou muito pela região norte ali, né? A região mais lá de cima. Até vou colocar no mapa aqui, ó. Tu falou que tu circulou mais a região lá de Braga, né? De Porto, mais lá para cima. A tua cidade, ela fica aqui perto de Lisboa, né? Perto de Santarém, né? Falou Isso, entroncamento, que é essa cidade aqui, entroncamento é a tua, né? isso. Mas assim, de quais as regiões tu circulou de Portugal? Tu já andou por bastante lugar? Porque na verdade não é um país grande, né? Exatamente a diferença do Brasil, né? Que Portugal é menor do que o estado de São Paulo. Agora, assim, ninguém vai do lado para outro assim, porque também as estradas são um pouquinho caras, são boas, mas Caras, são são caras, caras? transportagem. Tem as estradas nacionais que não se pagam, mas você demora mais, é um pouquinho mais perigosa, são mão dupla e não mão única. Mão única são nas autoestradas, que aí chama de BR, né? Então tem Mas dois veja tipos de bem, estradas. eu morei em Viseu, entrei em Portugal por Viseu, mas morei em Braga 5 meses.
Lá em No meu cima, tá. retorno, eu iniciei em Braga, depois morei na Régua. A Régua fica no Alto Douro Vinhateiro, onde se planta o vinho, a uva moscatel, que faz o vinho internacional do Porto. Então, o vinho do Porto não faz no Porto, faz na região do Douro. E a plantação lá, ela não é no Planalto, mas ela é em montanhas. Então, como diz o poeta do Douro, Miguel Torga, né? A região do Douro ela é tão bonita que não se consegue falar dela com palavras, com imagens ou com fotografias, mas ela é um lugar que homens titânicos subiram, trabalharam e conquistaram ela de modo que puderam fazer aquelas plantações lindas. Então, o vinho do Porto, ele é produzido a uva nas montanhas, Nas né? montanhas, Nessas nessas. montanhas aí. Tudo isso são parreiras, são vinhateiros, né? Onde passa o Rio Douro, que corta essas terras, que sai na Espanha e deságua no Porto, no oceano. Ah, bom, tu falou da questão das estradas. Eu quero saber mais sobre isso. Tem dois tipos de estradas: as estradas pagas e as gratuitas, isso? Isso. Tu pode cruzar, pode sair de uma ponta e ir até a outra pela estrada gratuita. E tu também pode ir pela paga. Assim, é Ah, interessante, é uma coisa cultural aí, uma riqueza cultural. Lá nos Estados Unidos é a Rota 66, né, que sai sim, de um ponto e dá na outra. leste-oeste. Aqui a N13, que dá em Bragança, que fica lá no alto, que fica perto da Espanha, e vai sair lá no Algarve, na nas estradas nacionais, que são essas estradas mais estreitas, mais finas, mais perigosas, mas que não pagam. Mas são bem cuidadas elas. Acontece que algumas são montanhosas, né? E aí Se tem as cair, pagas também. Se, aí se, tem. cair, se Pronto. cair ali, deu. A maioria é tchau, porque alguns são ribanceiras, né? Ah. Agora, as autoestradas são as que têm os pedágios, né? Que paga. Isso aí é caro um bocadinho. Tá, mas Mas como assim é caro? Por exemplo, digamos que eu vou sair de uma ponta do. Tu tem ideia? Se eu for sair de uma ponta de Portugal e ir até lá em cima, quanto que eu pagaria, por exemplo, de pedágio? Tu tem ideia, mais ou menos? bom, nesse caso, tem até um site aqui chamado Michelin, que você calcula a rota. Você coloca o seu carro, aí, por exemplo, saindo de Bragança, indo até Algarve, pelas autoestradas. Ele vai dar 3 a 4 percursos, a nacional também. Então, ele vai Ah, dar para você o de gasolina ou de diesel, né, que é gasóleo, e também o preço das dos portagens. Eu pedágios. não sei, porque eu nunca fiz essa inteira assim, então nunca calculei, né? Mas deve dar o quê? Uns 50 euros, mais ou menos. Dá mais, dá Mais? mais. E de Nossa senhora. volta dá mais. Porque assim, você tem gasolina ou gasóleo Não, não, e não. Eu tem digo as só de portagens. pedágio. Só de pedágio. Deve dar uns 50 euros De por pedágio, aí. entendi. Tá. 50, um pouquinho mais. Bom, 50 euros. legal que tu falando, me deu curiosidade também sobre a questão do vinho do Porto. Pode falar, Júnior. Só falando das estradas, né? Uhum. A desvantagem é paga, mas você tem estradas boas. E se você compra um carro aqui do ano 2000, ele está conservado, porque tem as estradas boas e tem que fazer inspeção todo ano, né? Só quando vende. Então, carro 98, 97, pronto, ele está bem conservado, dependendo do dono também, né? Vale. Sobre o Douro, Do vinho do Porto, lá, é caro para comprar o vinho do Porto aí? Não sei se tu tem noção de preço. não, aqui não, aqui porque aqui é a terra do vinho, né? Desses vinhos portugueses. Então ele sai caro aí por causa da importação. Mas aqui não. Com 4 euros compra um vinho do Porto. Mas aqui tem 5 regiões que produzem vinho, né? Que é o Alentejo, que é o vinho seco, que é basicamente perto onde nós moramos. Então são vinhos mais baratos, de 2 euros, por aí. Tem
o Dão, tem Labraga, que são as uvas verdes do vinho verde, e tem, já não me lembro aqui da outra, mas são, de Setúbal, são basicamente 5, que fica ali perto de Lisboa. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui. O meu nome é Tony Eder, não é um nome muito comum. É Júnior. O teu nome também é Criso Júnior. Crisogênio. Criso Júnior também não é um nome muito comum. Tu estava falando que a minha família também tem um pouco disso. Não, eles não colocam o nome, eles inventam o nome para colocar. Mas é verdade que aí em Portugal as pessoas só podem colocar nome nos filhos baseado numa lista? Isso é verdade? É verdade. Por isso, então, que tem tanto. Existe o rol, aí é Ah, cartória, que é conservatória, né? Existe o rol de nomes na conservatória. Então, eu trabalhei com a comunidade que eles queriam colocar nome brasileiros e espanhol. Então, lá tem o Neymar, tem o Messi, mas é o nome fictício. É uma alcunha, né? Porque o nome mesmo é o nome que aceita no cartório. Então, por isso que tem muitas Sofias, muitos Manuels e por aí vai. entendi. Que demais. Que demais, Junior. Que demais. Obrigado por contar isso tudo e ter tanta história para contar. Eu tenho que te fazer umas perguntas que eu costumo fazer para todo mundo que vem aqui no programa, que é o seguinte, ó. Qual local daí, falando de essa questão de turismo, dos locais que tu foi um pouco, deu um passeio, um pouquinho de passeio, uma passeada, né? Algum lugar que tu lembra assim que é um lugar muito valorizado nas redes sociais e as pessoas em geral postam foto, sempre tá cheio, sempre tem gente lá tirando foto, mas que tu achou assim, não é um lugar tão impressionante assim, quanto as pessoas acham. Tu acha que tem algum lugar assim? Então, eu sou suspeito a falar, né? Porque eu gosto muito de Portugal. Que Mas demais. eu talvez falaria assim. Por exemplo, os locais, que aqui falo, os sítios mais badalados, os lugares, os sítios mais badalados, ou a zona, que é a região mais badalada, é a de Lisboa e a do Porto. Agora, porém, falar de gostar mais, já houve gente que nos visitou lá no Douro e achou muito mais bonito do que a zona de Lisboa, do que a região de Lisboa. Então, Lisboa é bonito, deixa de ser bonito? Não. O Porto é bonito, deixa de ser bonito? Não. Mas, por exemplo, eu sou apaixonado pela região do Douro, Do Douro, porque eu entendi. vivi lá 8 anos, minha filha nasceu lá, é doiriense, é reguense, então, naturalmente, eu tenho uma paixão por aquele lugar. Que Porém, o demais. meu tempo de morada lá terminou e hoje eu me sinto bem onde eu estou, mas eu gosto de lá. Então, o que eu poderia dizer da sua pergunta é que Lisboa é bom, Porto é bom, é ótimo. Quem vier, se vier a Portugal e não visitar Lisboa e Porto, é como se não tivesse vindo a Portugal. Porém, há outros lugares espetaculares, como a cidade de Aveiro, que é considerada a Veneza portuguesa, como a cidade de Coimbra, que tem uma das universidades de direito, uma das mais antigas do mundo e conhecida. Como o Né? Douro, por Nós, exemplo, olha essa foto, olha isso. Olha que coisa incrível. Que lugar lindo, hein? pois é, Nossa, e tudo isso aí são com plantações de uvas. Né? incrível, que demais. Olha, Assim, vai. vale salientar, isso aí foi demarcado por aquele liberal Marquês de Pombal, português, e é patrimônio cultural da Unesco, a região do Douro. Por quê? Porque só ali produz o vinho que tem aquele gosto. Pode pegar, já pegar uvas dali,
plantaram na Espanha e outros lugares que o gosto não foi igual. E não é igual porque o chão, a terra é de xisto, por isso foi demarcado, e também o clima por causa das montanhas e do rio. Então, produz aquele gosto único. Que demais. Bom, eu tenho outras perguntas tradicionais também. Uma delas é o seguinte, ó. Uma coisa que é muito melhor em Portugal, Júnior. Em Portugal é melhor do que no Brasil. O que tu acha que é? Eu, eu trocaria o melhor por diferente, né? Por Já diferente. pensou coração luso-brasileiro, né? Tá. Então, eu trocaria o melhor por... Mas o melhor em que sentido? Pois é, Seria aí em que tá. cor. Tu pode dizer, ah, não, os doces, de repente, em Portugal são melhores. Sei lá, o povo, a segurança é melhor. O Pronto. salário, por exemplo. Eu queria chegar nesse ponto aí. Tá. Pronto. Não é... Aqui é mais seguro do que no Brasil. Tanto é que a maioria dos brasileiros que vieram para cá vieram para fugir um bocadinho da violência. Então, aqui você tem uma sensação de segurança melhor. Não é que a segurança seja maior, é que a violência é menor. Então, os níveis de violência são bem menores, não tem nada a ver, você se sente mais seguro. Então, nesse sentido, é melhor do que muitas cidades no Brasil. Não todas, mas do que muitas. Eu quero te perguntar o contrário também, Júnior. Agora, o que é melhor no Brasil do que em Portugal? Ah, aí tu vai me dizer o que? Ah, de repente o, o clima, sei, né? A praia, de repente a praia do final de semana com a família, a Veja farofa. bem, veja bem. O clima daqui ele é muito definido. Inverno, inverno, verão, verão, outono, outono e primavera, primavera. Primavera e Por outono, sinal, tá? primavera muito bonita. Então, é uma beleza que você vê as árvores secas, essas árvores estão mortas, mas não, são árvores perenes, que elas ficam secas no inverno, igual a gente vê no filme, e depois elas renascem, né? Mas então, claro, eu nasci aí, então vou gostar naturalmente do café, que tem um cheiro mais forte, e vou gostar da carne. Carne daqui. Aqui em Portugal, gostarei mais, por exemplo, do bacalhau. Eu não gostava de bacalhau. Por quê? O bacalhau que eu comia era muito salgado e provavelmente não sei se era o bacalhau mesmo. Mas quando eu cheguei aqui, foi apresentado para nós uma receita do povo que a gente trabalhava lá na Régua. E eu comia aquele bacalhau, minha esposa comia aquele bacalhau, a gente se apaixonou e por acaso aqui não se passa receitas. Mas essa senhora passou a receita para minha mulher, ela aperfeiçoou. Então, toda a gente que vem nos visitar, então a gente bacalhau. Que demais, Então, que meus legal, amigos Júnior. portugueses dizem assim: você quer bacalhau e eu quero a picanha de vocês. Sim. Então a gente faz uma troca, né? A Aí eu troca. gosto da picanha, que eu gosto mais de bacalhau. Entendi. Bom, eu tenho outra pergunta também que é sobre os hábitos. Tu morou por um tempo aí, tu voltou para o Brasil, teve que adiar um pouco a tua permanência aí. Então, nesse retorno para o Brasil, teve algum hábito que tu lembra que tu trouxe para o Brasil, que foi um hábito que tu adquiriu aí em Portugal e que tu, sei lá, não sei te dizer que hábito seria. Tu chegou aqui no Brasil e as pessoas, nossa, que coisa estranha, tu tá fazendo isso, é um hábito português teu lá. Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Tem sim Tem? a frontalidade, né? Inclusive eu tive aí há pouco tempo, né, que eu tenho a minha mãe que ela está doente, vai tratar de um câncer. Então eu tive 30 dias. Então eu tinha que me policiar, por quê? Primeiro tem a questão de personalidade, mas segundo, o jeito do nativo do português conversar
ele não é igual ao sul-americano, que ele é europeu. Embora são nossos patrícios, mas ele é europeu. Então, ele é frontal. Como? Ele não rodeia para dizer sim e dizer não. É sim, sim e é não, não. É direto. Não se pode fazer isso. Então, ao ele dizer não se pode fazer isso, naturalmente, antes eu tomava um choque, mas eu acostumei. Então, quando eu fui lá para o Brasil, eu dizia, não se pode fazer isso. Então, eu tinha que me acostumar. Por quê? Então, foi um jeito ser mais frontal, ser mais direto e direto ao ponto. Que demais, que demais, que demais, Júnior. Ah, eu quero te perguntar o contrário também. Algum hábito que vocês, tu e a tua esposa e família, enfim, vocês têm aí que vocês não perderam do Brasil? Se não perderam, não tem como ter perdido, sei lá, o Havaianas. Então, Sei. o português tem hábito de tomar café nas esplanadas. E o que é nas Mas o quê? esplanadas? São nos cafés. Ah, nos cafés. Como é que chama aí que eu já me esqueci? O alpendre de uma lanchonete? O alpendre mesmo, Todo, o Alpendre, todo. a esplanada. Então, eles têm costume de tomar café com os amigos. Isso é um hábito que eles amam muito. Ah. Né? Tomar café é um hábito que eles cultivam. Tomar vinho é um hábito que eles cultivam. E nós temos o hábito de tomar o café da tarde em casa e o café da manhã em casa. Sim, brasileiro. Entendeu? Então, a gente toma em casa. Então, um hábito que a gente cultivou. É assim, e nós temos o hábito de tomar o café feito em casa, coado. Eles têm o hábito de tomar o café nos cafés, que aí é bar, né? Lá nas esplanadas, e o café de máquina, o café expresso. E para nós esse café ele é muito forte. Então a gente não consegue muito. Então a gente toma em casa mesmo o café. Quando vai para a rua, toma na rua, só que aí a gente pede uma coisa mais diferente, né? Tipo uma meia de leite, que é uma xícara, que é que chama de caneca, com leite e café, que aí fica menos forte o café. Ah, uma meia de leite é como se fosse metade café, metade. É o nosso café com leite, seria isso. É isso aí mesmo. Ou então Entendi. um galão. Um galão é esse café com leite aí que está num copo. Galão? Chama-se um galão. Ah, sim. Esse aqui. Que Agora, demais. quem quer tomar um café parecido com o brasileiro, pede um abatanado, que é naquela xícara ali, só que é só café. E Ah, vai entendi. parecer com o brasileiro. Que demais, que demais. Bom, nossa, passou muito rápido, Júnior. Tá muito rápido. Eu quero te perguntar alguma outra tradição que tu lembra, assim. A gente aqui, tu sabe, né? Eu sou aqui do sul, do Rio Grande do Sul, então a gente aqui tem a tradição do churrasco no almoço de domingo. O carioca tem lá a feijoada do sábado, né? Aí no Nordeste tem o queijo coalho na praia, né? Alguma coisa nesse sentido. Tem alguma tradição, assim, culinária que tu lembre, assim? Tem algum almoço que é especial, que sempre se faz? Ou um jantar que é sempre tradicional? Assim, eu me lembrei, né? Tem uma época, não sei se eu vou me enganar, que é na parte do outono, que eles têm a sardinhada, né? Eles Sardinha. compram ou pescam a sardinha e comem em casa a sardinhada. Na Páscoa também eles têm o costume de se reunir para, para comer juntos em família, mas tradicionalmente domingo eles costumam se reunir em famílias portuguesas para comer em família. Dois encontros, mesmo os portugueses que estão fora de Portugal, que tem muitos na Bélgica, em Luxemburgo, na Suíça, na França, e eles vêm de lá para cá para fazer o Natal com a família e também a Páscoa.
Bom, eu tenho mais, antes da gente encerrar, eu tenho mais uma pergunta. Por exemplo, sábado à noite, Júnior, assim, ó, ou sexta-feira à noite, ou domingo à noite, tu não quer ir pra cozinha, não quer fazer nenhuma comida, a esposa de repente também não quer, vocês estão mais cansados assim, e aí vocês querem pedir alguma coisa da rua, tá? Existe esse hábito de, que nem o brasileiro, de pedir um lanche aqui da rua, um X, né, um sanduíche, tem esse hábito aí? Assim, tem esse hábito, ele não existia muito, mas ele ficou mais comum depois da pandemia. Tanto porque ele gosta mesmo de sair, os nativos, eles gostam de ir no mercado, eles gostam de ir no restaurante. Claro que tem Burger King e tem McDonald's, né? Eles também gostam com a família, às vezes, de ir, mas eles gostam muito da comida tradicional. As cozinhas aqui costumam ser um pouco grandes, porque as mulheres gostam de cozinhar, gostam de preparar um bom prato, bons assados, cozinham muito bem, é uma comida muito boa, né? É diferente, tem um tempo para se adaptar, mas é muito boa. Então, às vezes, há esse hábito de sair numa sexta-feira para alguns, mas no período de verão, que é o período de agosto, tem espetáculos nas ruas que são shows, eles gostam de ir lá para a família, ou, como eles chamam aqui, sair de férias, que é ir fazer uma praia, né? Então, eles vão para a praia ou de água salgada ou as praias fluviais, que são os rios, né? Mas período do verão, abriu o sol, a maioria deles pegam 5 dias de férias, 10 dias de férias, e sai com a família, mesmo perto, para ter o período familiar, né? O período de descanso. É muito comum isso aqui. Demais. Bom, eu quero te perguntar, na tua opinião, Júnior, por que tu acha que a maioria dos brasileiros que que iniciam, né, a vida num outro país, que resolvem sair do Brasil e ir morar em outro país, por que tu acha que a maioria desses brasileiros escolhe especificamente Portugal? Pode ser, tu acha que é pela facilidade de chegar, de entrar, ou pode ser pela questão do dinheiro mesmo, de começar um trabalho aí em Portugal diferente. Pode ser porque muitos têm família. O que tu entende que seria o maior motivo dos brasileiros procurarem Portugal para morar em um país fora do Brasil? Assim, olhando de longe, eu vejo inicialmente duas coisas, né? Um é a língua, que é o português, então já é um fator que facilita, né? E a outra é a violência diminuída, a sensação de segurança, de você não sair na rua e ser assaltado a qualquer momento, você poder andar com celular, que aqui chama de telemóvel na rua, não ser assaltado, a maioria dos carros estarem ali no estacionamento. Acontece? Acontece, mas não é corriqueiro. Então, todo lugar tem violência, todo lugar tem pobre, todo lugar tem drogado, isso é verdade, mas é bem diminuído. Então, esses dois fatores inicialmente. O outro, em relação ao trabalho, eu acho que eles podem até nutrir essa questão, mas ao chegar aqui, eles se deparam com a realidade diferente. E Portugal não é os Estados Unidos, então ele vai trabalhar para viver ou para sobreviver, porque o trabalho é puxado. Isso depende de profissão, né? Por exemplo, uma profissão aqui, quem é TI, naturalmente, tem muitos trabalhos. E tem um trabalho que faz, que é sentar numa cadeira e programar. E aqui tem muitos, que a maioria dos portugueses sai, porque os salários aqui são baixos para eles. E aí, então, conheço muitos que vieram e estão bem aqui. Agora, quem não tem assim, uma profissão, por exemplo, a de TI, ou é um empresário, outra, às vezes, pegam muitos trabalhos aqui, e às vezes a carga horária era para ser de 8 horas, mas às vezes é muito puxado. Então a pessoa sofre também. Não é fácil a vida, às vezes, nesse sentido. Nossa, Júnior, muito obrigado. Incrível. Nossa, obrigado.
a quantidade de informações, de cultura que tu está trazendo. Obrigado mesmo. Olha, de coração, obrigado pelo teu tempo aí. Eu quero te deixar à vontade nesse final, Júnior. Se tu quiser comentar sobre alguma pergunta que a gente não tenha falado, algum assunto que tu gostaria de falar, fica à vontade. Então, assim, né, a minha situação é que eu sou missionário nesse país, né, eu sirvo ao Senhor Jesus aqui, então eu quero agradecer a Igreja Batista que eu faço parte em Samambaia, no Distrito Federal, a minha missão, que é a Jami, que fica em Minas Gerais, da Convenção Batista Nacional, e aqui a nossa Igreja Batista no Entroncamento. Nos demais, eu agradeço aos brasileiros e também aos portugueses por ter nos acolhido, por nós vivermos aqui há 10 anos, ter uma filha que nasceu aqui, então eu só tenho que agradecer a Deus. Eu tenho um ditado: se você quiser entender melhor o Brasil, você venha para Portugal. Inclusive os provérbios que nós falamos no Brasil, os ditados populares. Então, é uma riqueza cultural, é um povo também acolhedor, é um povo que praticamente nós temos uma parte da história com eles, né? E eles admiram também o Brasil, eles têm essa admiração, e nós também, né? Se a gente conhecer, se a gente conviver, se a gente se adaptar um pouco, a gente passa a admirá-los também, né? Então, Portugal hoje tem uma boa seleção nacional, que é a seleção de futebol, e é um povo acolhedor também. Tanto é que tem muitos brasileiros aqui, estão trabalhando, sofrem naturalmente, alguns, outros não, mas o que eu posso dizer, o meu testemunho pessoal é que eu tenho respeito por eles, eles têm respeito por nós, eu tenho amigos aqui que já me chamaram de amigos, e você é um português, e para ele dizer isso, ele não está me bajulando, ele está reconhecendo que eu emprestei meus ouvidos para ele, que eu ouvi a história dele, que eu considerei ele, e que isso foi o suficiente para ele dizer que eu sou amigo dele. O português, ele não abraça o brasileiro de primeiro momento, ele abraça simpaticamente, mas a amizade dele é conquistada com o tempo. Então, se eu quero conquistar um nativo aqui, então eu tenho que emprestar os meus ouvidos, o meu tempo, eu tenho que dar um bom testemunho ético, uma boa conduta. Isso vai convencê-lo de que eu não estou aqui só para se aproveitar dele e da terra dele, mas que eu estou aqui para viver com ele, para contribuir com o crescimento desse país, Portugal. Que demais! Nossa, muito obrigado, Júnior. Obrigado mesmo. É bonito ver o quanto tu gosta, não só do Brasil, como de Portugal também. Eu adorei, passou muito rápido. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo, viu? Obrigado mesmo, de coração, viu? Tirar aqui uma fotografia. Claro, vamos, pode tirar aí. Que demais. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Tá bem, disponha. Obrigado também. Um beijo para a Janete, que fez a nossa conexão. Assim, eu quero mandar um agradecimento à missionária Janete, mineira de Ribeirão das Neves, que fez essa indicação. Obrigado, amiga. Deus abençoe. Que demais. Obrigado, amém. Até mais. A gente se fala no próximo país. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.